O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Muito bem, a gente trata a partir de agora da cadeia produtiva das aves, né? Frangos e ovos aqui no Rio Grande do Sul, uma das principais atividades do nosso setor, sempre em expansão, com números relevantes. Primeiro aí quadrimestre do ano trazendo números muito importantes, cenário nacional mantendo o crescimento, e a gente tem uma produção aqui, uma das maiores referências, né, do setor de avicultura do Rio Grande do Sul, e a gente tem a satisfação de receber a partir de agora no nosso programa José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, das GAV, da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, as GAV e Parques. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes aí da Rádio Guaíba. Também gostaria de dar um abraço aí a todos os nossos avicultores do Rio Grande do Sul, né, e agradecer aí essa oportunidade aí de estar podendo falar um pouco aí do nosso setor. Bom, presidente, nós tivemos, agora já estamos quase na metade do ano aí, tivemos neste primeiro semestre a campanha Carne de Frango, valorize as marcas do nosso estado. Gostaria que o senhor fizesse um balanço da campanha, por favor. Bom, Sandro, nós fizemos essa campanha agora, né, nesse primeiro 3 meses aí, digamos, mais efetivos do ano, né, março, abril e maio, né, e sempre no intuito de ajudar o nosso setor, ajudar as nossas indústrias, as nossas cooperativas, o nosso produtor, né, para valorizar cada vez mais nessa proteína que é produzida aqui no estado, né, e que também atende aí a demanda de famílias de muitos outros estados e também de muitos outros países, né. Nós focamos nessa campanha justamente porque precisamos nos manter competitivos e nos tornarmos cada vez mais competitivos, né, porque nós temos aí no Brasil estados também, né, vizinhos aqui no sul, como Santa Catarina e Paraná, né, que também são potenciais produtores aí de carne de frango. Então, quando nós temos aqui a localização do Rio Grande do Sul um pouco mais distante dos grandes centros consumidores, quando nós temos aqui algumas situações em relação a custo de produção, que o nosso é o mais alto em relação aos demais estados produtores, nós temos que ter, então, trabalhos conduzidos por uma entidade, nesse caso aqui nós presidimos, né, fortalecendo, né, a atividade toda do nosso setor, né, em conjunto com as nossas empresas. Então, essa campanha realmente ela nos surpreendeu e nos trouxe aí resultados muito positivos. Excelente. Logo após e concomitantemente uma nova campanha, biosseguridade, fortalecer e preservar a avicultura, e aí tratando da questão do avanço da influenza aviária em outros países, né, e que atingiu em cheio a China e outros países a partir do ano passado, não é, presidente? Justamente, essa é uma das nossas prioridades, né? A sanidade, a defesa sanitária, a biosseguridade. Então, essa campanha ela foi direcionada mais ao nosso público, digamos assim, né? Intrasetorial, né? Sim. Né? Para produtores, né? Onde nós levamos ali informações dos principais pontos, né? Alô. Tivemos uma pequena queda no nosso contato. Vamos tentar refazer aí. A gente estava conversando com o presidente executivo das GAV, José Eduardo dos Santos, presidente da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, trazendo detalhes das campanhas, a primeira campanha de incentivo ao consumo de carne de frango produzida aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora também sobre a campanha Biosseguridade, né, fortalecer e preservar a avicultura, uma campanha intrasetorial, e falando da questão da sanidade, né, que nós temos aqui um trabalho muito, muito bem realizado pelos avicultores aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul e o Brasil, né, que não registram hoje a doença da influenza aviária, e por isso tem essa possibilidade, né, de exportar, e os números são muito importantes. Até já ia tratar com o presidente sobre o cenário nacional, que manteve o crescimento no primeiro quadrimestre. Aí sim, presidente, por favor, retomamos o contato. Ok.
Como eu ia falando, então, né, Sim. antes Uhum. dessa falha aí de comunicação, Sem né, problema. nós priorizamos aí, né, toda a orientação ao nosso produtor, aos nossos técnicos, né, de estarem muito atentos às medidas de biosseguridade, que é o que Uhum, protege os nossos plantéis, né, em relação à entrada de enfermidades. E como uhum. você mesmo citou, a influenza aviária ela vem dizimando plantéis de aves, milhões de aves mundo afora, e gerando um prejuízo em cascata, não Pois somente no é. setor de avicultura, mas como outros setores que atendem o nosso setor, como Uhum. plásticos, embalagens, milho, soja, serviços. Então, o Brasil hoje tem esse potencial de exportação graças a seu status sanitário. E é por isso Exato. que nós fizemos agora essa campanha mais de comunicação, de orientação, de Uhum. educação sanitária, para ajudar o nosso produtor, o nosso técnico, a nossa indústria a fortalecer cada vez mais o nosso sistema de defesa sanitária, contando ainda com a participação dos nossos órgãos de defesa sanitária e do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura. Granja aviária para quem trabalha ali dentro, não é, presidente? Todo cuidado, né? Se alguém for viajar, ter o máximo cuidado com a sanidade, não é, presidente? O máximo, né? Os estabelecimentos, as granjas não são pontos turísticos, né? Então nós Exato, temos que ter todo um cuidado, né? Porque a transmissão pode acontecer, a própria pessoa pode ser um vetor de é transmissão, carreador, né? né? Uhum, Né? é. Então, por isso que nós frisamos bem um dos pontos, evitar visitas, né, de pessoas estranhas dentro dos estabelecimentos, tá? A produção ela é profissional, ela é, né, altamente qualificada, né? Existe todo um controle sanitário, assistência técnica, então, né, medidas de biosseguridade foram feitas justamente para conduzir, né, o nosso dia a dia e nos dar condições de atender mercado interno e mercado externo. E esse mercado externo com um acréscimo, né, de importação da nossa avicultura gaúcha aqui, que se aproximou dos 10% nesse primeiro quadrimestre, não é, presidente? Nós tivemos aí, agora recentemente, né, o fechamento dos números de abril, né, Uhum. e registramos, né, um crescimento em volume na casa dos 9,5%, né, Pois é. atingindo aí quase 244 mil toneladas, né, com base em 223 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado, né, números da Uhum, nossa entidade de referência nacional e mundial, aí a BPA, uhum, né, e uhum. também em receita um crescimento na ordem de 29%, né, ou seja, foram quase 455 milhões de dólares, né, contra 352 do mesmo período do ano passado. Mas, né, nem tudo é mar de rosas, nem tudo, Pois é. né, são né, facilidades. O setor vem acarretando, né, nos últimos 3 anos, custos acima de uma realidade para se Uhum, manter competitivo. Né? A uhum. escassez do grão, as altas taxas implantadas, né, principalmente no que se refere, né, à questão tributária, isenção de Sim. PIS e COFINS, né, Uhum. dificuldades que nós estamos tendo agora de acesso de milho proveniente do Paraguai na Pois fronteira de Foz do Iguaçu, isso é um pois caos é, que não pode acontecer. pois é. Eu ia exatamente lhe questionar nesse momento a respeito, da operação padrão, né, que está acontecendo na fiscalização agropecuária, lá no em Foz do Iguaçu, de 2 dias está passando para 10 dias aí os caminhões parados, presidente? Nós, nos últimos 5 dias, né, recebemos informações provenientes lá da região e de empresas, indústrias, né, ligadas ao nosso segmento, membros da nossa entidade, né, cooperativas que estão buscando milho no Paraguai para suprir o déficit que nós tivemos em detrimento a 3 estiagens seguidas, um déficit Pois de é. quase 3,8 milhões de toneladas de milho, né? Uhum. E quando nós temos uma alternativa de evitar que o pequeno e médio produtor de frango, ovos e suínos tenha um preço do milho mais inflacionado ainda, nós nos esbarramos com entraves não gerados por nós e que nós acabamos pagando muito mais ainda. Eu tenho dito, Sandro, a gente paga duas contas. A gente está pagando a conta dos caminhões lá parados além do normal, mais Uhum. diárias, né, mais taxas, né, de manutenção desses caminhões,
né, o grão lá represado que não chega até as granjas, né, estamos Sim. pagando essa conta e pagamos também os nossos impostos e tributos em dia, né, para manter até os próprios compromissos do governo federal. Então, Sim. onde nós vamos parar quando nós precisamos, né, de um Estado, de um país que aproveite agora que o mundo precisa muito mais ainda, né, de suas proteínas, e nós estagnamos em alguns pontos que deveriam ser resolvidos, né, de forma planejada, diálogo, né, e evitar esse entrave todo. Eu recebi imagens de lá, né, realmente preocupante, filas e filas de caminhões, né, que geram atraso e prejuízo para os nossos setores. Uma das alternativas é buscar o milho na Argentina aqui, presidente? E a gente já busca, né? Porém, a Sim. Argentina, o mais viável hoje é por navio, né? E para Ah, sim, você sim. fechar um navio, né? São Uhum. 30 mil, 35 mil toneladas, se eu não me engano, né? Uhum. Nem todos os nossos produtores, indústrias de pequeno e médio porte têm condições, né? Uhum. É um valor, né, relativamente caro, né? Porque, Sim. né, tem as taxas portuárias, tem as taxas de Sim. importação, né? Mas aqueles grandes grupos mais estruturados trazem esse milho de navio, né? Sim. Mas também não tem a disponibilidade toda, até porque a Argentina, às vezes, tem, né, na sua política econômica algumas retenções, que eles chamam, Ah, né? é. É. De segurar o grão, de taxar o grão, né? Uma Uhum. série de entraves que acabam por causa da situação econômica lá daquele país. Pois é. Mas existe essa possibilidade. No passado, no ano passado, ano retrasado, algumas de nossas indústrias trouxeram mais de 20 navios de milho da Argentina, tá? Mas também foi para suprir já o déficit daquele momento. E Pois é. agora, com o déficit mais acentuado ainda, né? O Paraguai, que está tendo uma boa safra, é um país vizinho, né? A entrada pode ser tanto por Foz do Iguaçu, como nós também temos uma alternativa aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Xavier, né, que se Uhum. tivéssemos mais Exato. estrutura e Uhum. condições, também seria uma alternativa. Então, É. assim, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, entraves estão sendo gerados não por nossa, né, Sim. por erros do nosso setor, Uhum. né, mas por questões políticas, salariais, que a gente não interfere, acho que as Sim, claro. reivindicações devem ser feitas, né, em Sim. qualquer segmento, mas nós temos que pensar no futuro do nosso É, setor, na é, estrutura, na ramificação toda da nossa cadeia produtiva, que é, não é apenas trazer o grão para cá e produzir, como não. Dali é. são geradas outras divisas, outros empregos, atividade no campo. É, e pensar no futuro, presidente, pode passar pelos trilhos, não é? Pode ser aí uma solução, Né? uma alternativa, e aí a gente tratando da tão sonhada ferrovia do frango, não é, presidente? Justamente nós estamos agora trabalhando numa tentativa e estamos evoluindo bem, né, de incluir o Rio Grande do Sul nos projetos da Ferroeste, né? A Uhum. Ferroeste, que é um projeto aí no Paraná que está muito bem avançado, que é a vinda de que é o desenvolvimento de ferrovias provenientes de Mato Grosso do Sul, né, vindo até Cascavel, Porto de Paranaguá, Chapecó, Santa Catarina, né? Até ali então está tudo andando muito bem. E o Rio Sim. Grande do Sul estava fora, né, desse desenho todo. Uhum. Nós entramos no circuito, né, junto com os nossos técnicos do Conagro, da Fiergues, né, Perfeito. do Conselho de Infraestrutura, né, Uhum. apoio do senador Luiz Carlos Reis, que também coordena esse projeto e coordenou junto ao Paraná e Santa Catarina, também tem dado um apoio, né, junto ao Ministério da Infraestrutura, né, e nós Uhum. estamos agora avançando, então já tivemos uma reunião, eu já tive, né, inclusive convidado para participar em reuniões lá na Ferroeste, no governo do Paraná, onde fui muito bem recebido, né, Que e há bom. o interesse de incluir o Rio Grande do Sul nessa rota. E nós precisamos, porque nós não podemos mais ficar dependentes do transporte rodoviário, que a Uhum. cada dia está mais caro, frete mais caro, um sistema de transporte que gera muito mais poluição, né? Então, o caminho que nós temos que perseguir agora é buscar soluções a médio ou seja a longo prazo, mas que mude essa história que nós temos há anos de deficitários, né, e fora de grandes projetos como nós estávamos
desse da Ferroeste. Então é preciso sim, né, que o governo agora vem, né, querendo investir, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, em estradas rodoviárias do governo federal. Ok, né, que se invista, mas que se tenha o equilíbrio também e se enxergue por parte do nosso governo do Estado a necessidade de investir também em ferrovias, como outros Com estados certeza, que evoluem a cada ano estão fazendo. com Né? certeza. E essa é a nossa missão. Nós estamos trabalhando muito forte nisso, justamente, né, para colocar o Rio Grande do Sul nos trilhos. Perfeito. Só para encerrar, até porque nosso horário já correu bastante, a ferrovia passaria por quais municípios e ela iria até onde, presidente? Não, num primeiro momento, né, nós temos Uhum. aí a condição de já iniciando as tratativas de um projeto de demanda e Uhum. viabilidade ambiental, né, de Chapecó a Passo Fundo. Ah, Passo Fundo, Né? tá. Isso, e Planalto Médio, dali, tá. Uhum. e nesse trecho também nós temos já uma ferrovia lá sob concessão para Rumo, né, a LL, que Sim, é sim. de Erechim ali, se eu não me engano, que Aham. poderá ser aproveitada ainda, Perfeito. né, para agilizar ainda mais o nosso projeto em relação às questões ambientais, né, Uhum. toda a parte geográfica que é necessário para se evitar algum tipo de transtorno ambiental ou social, ou, né, na esfera aí de poder ter um Uhum. caminho legalizado, né? Então a gente Uhum. está trabalhando isso aí justamente para. Mas num primeiro momento seria até Passo Fundo e depois sim se trabalharia aqui até Estrela, né? Que aí de Porto de Estrela Pega já o se Porto liga ainda, com o Rio Grande, né? claro. O que nós precisamos é avançar. Nós É, estávamos estagnados no que se refere à logística. E quando perfeito. se pretende aportar 500 milhões em estradas rodoviárias, vamos usar também o bom senso e vamos ao menos, nem que se não coloque recurso, mas se levante essa bandeira que nós precisamos entrar, né, em projetos como esse da Ferroeste, que o Estado do Paraná e Santa Catarina vem conduzindo muito bem. Excelente, a gente vai continuar aqui acompanhando e divulgando e apoiando, né, essa iniciativa. A ferrovia a gente sabe, que tem custo muito menor, né, e traz benefícios muito maiores, enfim. Presidente da Asgave, José Eduardo dos Santos, muito obrigado pela participação. Portas abertas sempre aqui no nosso Guaíba Correio Rural. Muito obrigado, e eu acho que tivemos aí bons temas num curto espaço de tempo, mas com Exato, certeza teremos oportunidade aí sem de dúvida. estar levando aí mais informações, e o apoio da Rádio Guaíba também, né, é de extrema importância, porque é uma rádio com credibilidade, né, e trabalha muito bem nas questões rurais do agronegócio. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos. Um ótimo fim de semana para o senhor e todos os avicultores aqui do estado do Rio Grande do Sul.